Bom, pessoal, super boa noite. Eu sou a Maria Rita Espina Bueno. Um prazer estar aqui com vocês hoje, 19 horas. A gente vai sempre começar no horário. Claro que a gente sabe que às vezes a vida é complicada, é corrida, a gente não consegue estar aqui dentro do horário, mas a gente vai começar no horário. Normalmente eu abro a sala também uns 5 minutinhos antes, então quem tiver algum outro ponto, uma dúvida, quer conversar de alguma coisa extra. Eu falo que é o meu horário do cafezinho, 5, 10 minutinhos antes, vou estar sempre à disposição, de vocês, se vocês precisarem conversar sobre alguma coisa, tá bom? Mas a gente tem aí um dia super cheio, né? Acho que assim é bastante intenso esse nosso curso. São 6 aulas que a gente procura trazer bastante coisa. Vou estar aqui com vocês durante o tempo todo. Então, eu vou começar já fazendo aquilo que eu falo que a gente sempre começa agora quando a gente dá aula online, né? Que é compartilhando aí a minha tela. Vocês já devem estar vendo. É, eu consigo, em parte, ver vocês aqui, né, com duas telas. Às vezes é um pouco mais complexo a questão com o Zoom, mas eu estou bem acostumada com isso, normalmente funciona. Mas qualquer problema que vocês tenham de enxergar ou de qualquer outra coisa, é só ir me sinalizando, tá bom? Vou tentar ficar aqui atenta com o chat também. Ó, já tem uma mensagenzinha aqui que já foi. Meu áudio está picotando para todo mundo? Alguém pode me Pra dar mim, um não. ok se tá Não, bom? pra mim tá ok. Pra mim tá Então, ok. Jamil. Beleza, tenta ver se é o teu, por favor, tá? Para poder ver se deve ser então do seu lado, se não está todo mundo vendo isso, deve ser aí do seu lado. Mas é isso que eu falei, qualquer coisa vocês vão me sinalizando, tá? Então, como que a gente vai funcionar aqui? Deixa eu fazer aqui um genérico aqui para tentar ver como é que a gente vai funcionar. Fazer a apresentação aqui. Bom, acho que todo mundo tá aqui já conhece Anjos do Brasil, mas a gente sempre gosta aí de trazer essa primeira tela contando o que que é a Anjos, né? Porque a maioria das pessoas só conhece a gente como uma rede de investidores, mas a gente é muito mais do que isso. Nós somos uma organização sem fins de lucro de fomento ao investimento anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação. Então, por conta disso, a Anjos atua em três grandes verticais, na verdade quatro agora, né? Mas a gente é uma rede de investidores, hoje a maior rede do Brasil, são mais de 500 investidores e investidoras dentro da nossa rede, chegando a praticamente 250 investimentos que foram efetuados aí pelos nossos investidores ao longo desses 11 anos. Mas a gente trabalha muito forte com esse pilar de criação de cultura e conhecimento, porque eu sempre digo que empreender em startup, investir em startup é um outro bicho, não é exatamente o que acontece, né, no mundo mais tradicional que a gente tem de negócios, então é importante entender isso e criar essa cultura. E a gente trabalha muito forte com relações institucionais também e políticas públicas, porque governo é uma parte importante do ambiente empreendedor. Mas não vou me alongar muito aqui, isso é muito mais para vocês conhecerem um pouco a Anjos, né, terem pelo menos uma noção. E já vou pular aqui para o meu programa, eu acho que até já passei batido aqui um slide. Bom, deixa eu mostrar aqui o nosso programa, vocês já devem ter visto, mas vou passar rapidamente. Então, o que que a gente vai olhar? A gente vai fazer nessas 6 aulas 5 aulas que são mais teóricas, nos quais a gente vai mostrar como que a gente prepara tudo isso em termos de captação, e a última aula é uma aula muito mais prática, que eu vou explicar um pouco depois melhor como é que ela funciona. Acabei de ver que explodiu aqui, depois vou arrumar um pouco, né? Bom, eu coordeno esse curso, não vou ficar contando muito a minha história, mas acho que a parte mais importante aí para vocês saberem é que eu fui diretora executiva da Anjos do Brasil por 11 anos, né? A Anjos foi fundada pelo meu irmão, pelo Cássio Espina, então eu estou aí desde o começo e acabei vendo toda essa estruturação do ecossistema de investimento em startup em early stage dentro do Brasil. Mas depois, se vocês quiserem saber mais, vocês leem, e eu acabo sempre contando um pouco mais da minha experiência durante os nossos encontros, né? A gente tem também um grupo de WhatsApp, vou deixar aqui alguns segundos, né, para vocês capturarem aqui o QR Code, isso vai estar na apresentação também que vocês vão receber depois, então quem não conseguir pegar agora, pode pegar depois, ficar tranquilo. O que que é esse grupo? Ele tem alguns propósitos. O primeiro é que a gente pode mandar um comunicado aí,
Vocês podem mandar algum tipo de dúvida. Eu até tento responder dúvidas mais específicas, sei lá, não deu tempo de tratar desse assunto, ou coisa assim, dentro do grupo. Obviamente, a gente vai tratar dentro do grupo só assuntos relacionados com isso, mas ele é um grupo que depois continua, porque parte de tudo que a gente está tratando é super importante que vocês criem aí um relacionamento entre vocês. Quanto mais vocês se conhecerem, melhor isso é, melhor o resultado que vocês acabam tendo de construir isso tudo juntos. Então é super bacana, a gente acaba deixando aí esse grupo. E como eu sempre brinco falando sério, hoje em dia tudo acontece dentro de um grupo de WhatsApp no Brasil. Então não tem jeito, a gente precisa ter um também. Eu já estou lá nesse grupo, fiquem à vontade para entrar também no grupo. Se não quiser entrar também, não tem problema nenhum, mas eu acho que é bacana, né? Como é que as nossas aulas vão funcionar, tá? Como é que é a dinâmica das aulas? Eu vou fazer uma apresentação, a gente tem 1h30 de aula, durante 1h15 eu vou apresentando e vocês podem ir mandando tudo que vocês tiverem de pergunta do tema no chat. Não precisa esperar chegar num momento ou no outro para mandar a pergunta. Ah, Maria Rita falou isso, estou na dúvida, já pode mandar no chat, tá? Porque vocês vão ver que durante alguns momentos eu paro num slide e vou ler as perguntas de dúvidas. Ah, mas não sei se você vai responder depois. Não tem problema, pode mandar, porque se eu for responder depois, eu vou dizer, vou responder depois, ou não, isso aqui já respondi, tá? E aí, no final, a gente tem 15 minutos de perguntas abertas. Por que que a gente faz isso das perguntas no chat? Para a gente tornar isso mais dinâmico e poder responder mais perguntas de vocês e poder falar mais do conteúdo, porque é normal, quando a gente abre o microfone, a gente sempre demora um pouco mais para fazer a nossa pergunta, né? Então a gente tenta mesclar as duas coisas para poder funcionar. Essas aulas são 100% ao vivo, né? Eu acabo gravando, porque eventualmente alguém teve algum problema maior, perdeu a aula, não consegue participar. Então, quem perder essa aula pode pedir para esse e-mail para a Vitória, comunicação@anjosdobrasil.net, e aí você tem 15 dias para assistir após essa aula. Depois disso, isso vai ser deletado e ninguém mais vai ter acesso, tá? Por que que a gente faz isso, né? Porque a gente quer ter liberdade para poder perguntar, conversar e para que eu possa também me expressar de uma maneira mais livre. Então, é um conteúdo bastante controlado para que todos nós tenhamos essa liberdade. Ao mesmo tempo, a gente procura aí resolver a questão de quem acabou perdendo uma aula ou outra, porque as aulas são bem intensas. E não precisa tirar print de tela dessa apresentação que eu estou mandando para vocês, nem nada, porque eu vou mandar para vocês no dia seguinte. Então, a apresentação vocês recebem sempre no dia posterior, a Vitória vai mandar para vocês. Ah, eu não recebi, estou perdendo e-mails. Entre em contato com a Vitória por esse meio de comunicação, que aí ela vai poder responder para vocês, tá bom? Alguma dúvida até aqui dessa parte de dinâmica? Acho que não, não tem nada no chat, mas se tiver, podem depois mandar e eu respondo isso depois. Mas o nosso chat está funcionando aqui bonitinho, acho que não tem nada mais marcado aqui, né? Para a gente poder seguir. Então, vamos entrar aqui no conteúdo, tá? Então, o que que a gente vai trabalhar nessa primeira aula, né? A gente vai falar de preparando a captação. Isso é um ponto muito, muito, muito importante, tá? Se vocês se preparam bem, se vocês constroem uma captação que funcione para vocês, só vai trazer benefícios. Vocês vão conseguir diminuir o tempo de captação, escolher melhor o investidor e ter um resultado muito melhor para a startup de vocês, tá? Então, é isso que eu vou tentar mostrar hoje e nos próximos dias, nos quais a gente vai trabalhando junto. Primeiro ponto que eu sempre digo, né, quando eu começo a falar dessa questão, é que, claro que as empresas precisam de capital, né? Mas capital é uma das coisas que as empresas precisam, não é a única, né? Isso é importante a gente pensar. Muita gente, às vezes, olha e diz assim: ah, o que me falta para fazer a minha startup funcionar e dar certo é dinheiro. Nem sempre, gente. Vamos avaliar bem. Tem muitas vezes que a gente não está precisando de capital, a gente está precisando de uma outra coisa, de uma visão estratégica ou de qualquer outro ponto, né?
Aí, se for capital que a gente está precisando mesmo, se a gente fez uma análise do nosso negócio e viu que agora é o momento de ter capital, é importante também a gente pensar que existem muitas formas de acesso a capital, né? E é importante que vocês entendam todas essas formas. Porque, embora a gente esteja falando aqui de early stage, de investimento em early stage, nem sempre o investimento anjo, por mais que eu adore, que eu acho que é uma forma muito legal de poder funcionar, ele nem sempre é o mais adequado para aquele momento do teu negócio. E às vezes você pode também combinar mais de um dinheiro diferente, né? Eu sempre digo, a frase de efeito para isso é: dinheiro não é tudo igual. E é verdade, dinheiro não é tudo igual. A gente tem dinheiros muito diferentes que acabam acontecendo ao longo do tempo, né? Então, você pode ter dinheiro de vocês mesmos nesse começo. Você pode ter dinheiro daquilo que eu chamo de love money, né, que é de famílias e amigos. Já para vocês entenderem como minha cabeça funciona, eu odeio e detesto quando as pessoas falam 3 Fs, né, porque é family, friends and fools, e eu falo que ninguém é tolo, a tradução seria isso. Então é esse dinheiro de gente que conhece, que é normalmente como você tira o teu negócio do papel, é com esse tipo de capital, né. Mas você pode ter dinheiro de prêmios e concursos, né? Dependendo do negócio que você empreende, até do teu perfil de empreendedora, existem sim prêmios e concursos que você pode receber e que são dinheiro, e um dinheiro bacana, porque é um dinheiro que você não tem que devolver, é um dinheiro que não é reembolsável, né? Você pode ter dinheiro de fundos de governo, de universidades, de órgãos de fomento, pode até ter dinheiro de banco, dependendo do que você precisa, dinheiro de banco é a melhor coisa, né? Às vezes você tem que fazer isso. Tem um dinheiro muito legal que às vezes a gente esquece, que é o dinheiro de receita de vendas, né? Não tem dinheiro melhor do que o dinheiro de nota fiscal, né? Você pode ter dinheiro de alguém que comprou o teu negócio, e aí você pode ter dinheiro do que a gente vai focar, que é investidor anjo, né? E claro que a gente, quando fala de investidor anjo, a gente vai falar muito dessa lógica de venture capital e de corporate venture capital. Existem capitais que a gente não vai focar tanto, né, que são capitais para empresas no estágio maior, que é de venture debt e um IPO, mas que vão estar aí. Uma dica que é bacana, né, se você quer entender melhor essas possibilidades, a gente tem uma playlist lá no YouTube da Anjos do Brasil, aberta, que é bem bacana, ela é mais antiguinha, mas ela é bem bacana, que chama O que eu preciso para captar, com 3 pontinhos. Então a gente trouxe para alguns desses casos, alguns experts, né, podendo falar disso, eu acho que vale muito a pena olhar, é bem legal, podem dar uma olhadinha ali, que é bacana para a gente poder ver, né. Então assim, pensando nisso, né, que a gente agora saiu dessa coisa mais geral de todas as formas de acesso a capital, e a gente vai falar sobre o ecossistema e sobre os investidores anjo. O primeiro ponto importante que vocês têm que entender é que toda captação boa está inserida no mercado, tá? Não existe uma captação que seja interessante que está fora do mercado, né? Se você quiser pensar isso de outro jeito, e esse mercado que eu digo é o mercado de investimento em startup em early stage, né? E ele é um mercado, gente, em que todo mundo se conhece, né? Em que a gente é muito conectado. Para dar um exemplo de conexão, as redes de investimento todas, elas têm um grupo de líderes que eu criei aí já faz uns 9 anos, e que a gente se encontra, né, a gente tem uma discussão todo mês de co-investimento, a cada 3 meses a gente tem uma discussão de estratégia, então a gente se conversa muito para poder fazer isso. Com os VCs também a gente conversa, né, então você entender como esse ecossistema funciona, ele é fundamental para que você possa captar. Até porque, existe aí uma visão de mercado que eu acho bem bacana, que fala que a gente tem 2 métodos de poder captar investimento, né, de poder levantar dinheiro, né. O método tradicional, que eu vou aí mandando um monte de coisa para um monte de gente e fazendo de qualquer jeito, e a gente tem o método de relacionamento, né. O método de relacionamento, ele é muito, muito melhor. Ele funciona muito mais. Por que que ele funciona muito mais?
Vou deixar essa pergunta para vocês, porque eu espero que daqui a um pouquinho vocês consigam me responder isso. Então, fica na cabeça com essa pergunta: por que que a Maria Rita está dizendo que quando eu quero captar, essa captação está dentro do mercado e ela vai ser feita muito melhor se eu fizer isso a partir de um relacionamento? Fica com isso aí para vocês irem respondendo para vocês mesmos e lá no final a gente vê se isso ficou claro para todo mundo, tá bom? O primeiro ponto que a gente tem que pensar dentro dessa captação de investimento anjo é o que que é esse tipo de investimento, tá? E ele é um investimento que o foco dele é entregar capital, mas entregar também valor agregado. Esse é o conceito de investimento anjo. Como eu disse que eu ia contar para vocês aí sobre um pouco da minha história e da minha vida no meio do caminho, aqui vai a primeira, né? Eu estudei filosofia, embora eu tenha trabalhado na área financeira, porque na época que eu me formei em filosofia não era possível ganhar dinheiro com isso. Eu sempre digo que quem entende conceito entende tudo. E isso tem que estar na cabeça de vocês. O anjo ele traz duas coisas: capital e valor agregado. Quem só traz dinheiro para o teu negócio, pode ser o que você precise, mas isso é um investidor financeiro, não é um anjo. Quem só traz valor agregado, quem só apoia, ajuda, é um mentor, é um advisor, também pode ser muito legal. Mas a junção, a soma dessas duas coisas, primeiro é uma coisa muito poderosa. Porque quando você está empreendendo, principalmente no começo, mas por um começo bastante longo, poderia dizer assim, você não tem todas as coisas que você precisa. Então, você pode encontrar dentro dos teus investidores e investidoras anjo, pessoas que conseguem te ajudar em muitos pontos, né? Que podem ser mentores, que podem abrir portas, que podem, às vezes, ser especialistas que te ajudam a definir uma estratégia, ou um go-to-market, ou qualquer coisa assim, né? Então, toda a indústria de venture capital, né? Que aí vai investidor anjo, vai os fundos de investimento, ela acaba tendo muito como esse foco isso, né? A gente não quer colocar só dinheiro no teu negócio, mas a gente quer ajudar e a gente acredita que isso pode fazer muita diferença, né? O que a gente pode chamar, né, o nome oficial disso, né, o nome técnico disso que a gente faz é Stage Finance, financiamento em etapas, né? Eu gosto de chamar isso, desde o começo da Anjos, a gente chama isso carinhosamente de escadinha de investimento. E isso é super importante. Eu digo que eu faço muitos slides porque fica mais fácil para seguir aí um storytelling, para ir contando e não esquecer de tudo. Mas eu poderia fazer o curso inteiro da gente só com esse slide, para vocês entenderem a importância disso, né? Porque isso mostra toda a lógica de como nós funcionamos, né? E essa lógica diz o seguinte: eu vou pegar e eu vou dar um pouco de dinheiro para você, em troca você vai me dar um pouco de participação acionária, para que você possa crescer e a partir daí a gente coloca mais dinheiro no seu negócio e mais dinheiro no seu negócio, até que esses investidores tenham uma saída. Aqui a gente acaba pondo IPO e bolsa, mas a grande verdade é que a maioria das saídas são por compradores estratégicos, são as saídas que a gente chama de M&A, Mergers and Acquisitions. E aqui eu faço um parênteses, né? Porque o nosso ecossistema, ele usa muito jargão em inglês. Cada mercado, cada indústria, cada setor usa o seu próprio jargão. A gente fala muita coisa em inglês. Ninguém é obrigado a entender um outro idioma. É muito bom que se entenda, mas é importante que vocês entendam também o jargão. Então, eu vou usar uma série de palavras que a gente usa, vou tentar traduzir ou tentar dizer o que elas significam, mas às vezes eu também estou tão acostumada com tudo isso que eu me esqueço. Então, se eu esquecer e não estiver claro, fica à vontade para jogar no chat e falar o que que é tal coisa, tá? Não tem nenhum problema em fazer isso. Quando eu comecei a aprender em 2011, quando eu comecei a me envolver com isso tudo, eu não sabia nada. Então, assim, o senhor Google era o meu maior amigo, de que as pessoas falavam uma coisa, eu fazia aquela cara, assim, de que estou entendendo, e ficava lá perguntando o que que é isso, porque eu não sabia.
Então a gente tem mesmo que aprender. Aqui é mais fácil. Vocês podem perguntar e eu vou ter o maior prazer em explicar qualquer termo que não esteja claro, tá bom? Só que aí, se a gente olha para essa escadinha, além da gente ver que cada um desses agentes do ecossistema coloca mais dinheiro, a gente percebe que eles não são todos iguais, tá? Eles têm características diferentes, né? Então a gente classificou eles aqui a partir de 3 pontos, né? Os que não envolvem capital direto, os que envolvem capital de terceiros e os que envolvem capital próprio. Gente, tudo que a gente classifica, tudo que a gente explica, tem muito um fim didático de organização lógica de tudo. Mas o mundo é muito mais complexo do que essas divisões que a gente faz, né? Então, você pode me dizer, ah, Maria Rita, mas eu conheço tal coisa, né? Uma aceleradora que é só capital próprio. Sim, pode acontecer. Então, o que a gente está falando é na média, né? O mais típico, o mais comum é que sejam assim, mas podem acontecer diferenças ali, não tem problema nenhum. Então, quando eu olho para os agentes que não envolvem capital direto, né, e agentes ou stakeholders, como vocês preferirem, eu vou falar de parques tecnológicos, de incubadoras e de hubs de inovação. E por que que eu digo que elas não envolvem capital direto? Porque tem um capital indireto. Elas acabam te dando espaço, às vezes acesso a uma tecnologia, acesso a equipamentos, né, conexões. Tudo isso tem um valor financeiro ali, só que não é dinheiro diretamente no teu negócio, né? Mas elas acabam apoiando aí quem empreende para desenvolver esse negócio, para criar novas conexões. A gente tem as organizações que colocam capital de terceiros. Então, elas próprias captam de outros para poder investir nos negócios de vocês. Aqui, tipicamente, a gente tem as aceleradoras, as plataformas de crowdfunding e os fundos de investimento, ou os VCs, né? Embora a gente use, às vezes, o termo, né, indústria de venture capital para tudo e VC especificamente para fundo de investimento. Meio confuso, mas é assim que a gente usa. E eles também trazem aí esse apoio financeiro e intelectual para alavancar o negócio. Então, eles trazem todo o valor agregado, mas colocam dinheiro. E a gente tem quem investe com capital próprio. Aqui a gente tem os nossos queridos investidores anjo e os CVCs, os Corporate Venture Capital, que são os fundos de investimento que uma empresa criou para que ela possa investir em negócios nascentes que tenham uma sinergia grande com o seu próprio negócio, né, que interessam para ela. Então, a gente tem muito indústrias farmacêuticas, a gente tem bancos, a gente tem indústrias quase de todos os setores que têm os seus CVCs, tá? Eles também trazem esse apoio financeiro e intelectual para alavancar o negócio. Aqui eu estou olhando para esses agentes do ecossistema do ponto de vista dos investidores, né, os estágios que os investidores estão. Mas se eu for olhar, posso olhar para um outro lado, que também são os estágios em que os próprios negócios estão, tá? E aí, gente, tem várias classificações de estágios, tá? Mais de uma. Escolhi uma que é mais simples, mais fácil, mais básica. Acho que em outras partes do curso eu uso outras classificações, porque tanto faz, tá? Todas elas têm qualidades e defeitos, nenhuma delas é perfeita. E um outro ponto importante, né, é que nenhuma delas tem uma linha exata para saber onde está. Às vezes tem gente que me pergunta, mas Maria Rita, eu estou em ideação ou eu estou em escala? Qual que é a diferença entre tração e escala? É muito complexo fazer isso. Você tem que olhar para um negócio de uma maneira super específica, né? Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto assim com a terminologia, porque as terminologias variam, mas muito mais com essa lógica, tá? Então, eu vou usar aqui uma outra que é dividida em 3 principais estágios, tá? O primeiro é o desenvolvimento de conceito e a aplicação do negócio. Aqui, como o nome já diz, eu vou usar o capital para testar conceito, para levantar mercado, para desenvolver meu MVP, para captar os primeiros clientes. E aqui esse dinheiro é de empreendedor, de amigo, de família, de incubadoras, entidades de fomento, aceleradoras e plataforma de crowdfunding.
Desculpa, pessoal. Ar seco de São Paulo não ajuda em nada, né? E aí a pergunta que todo mundo faz é: por que não investidor anjo? Né? O pessoal confunde aí esse nome de anjo e pensa por que que a gente não vai fazer aqui, né? Esse apoio logo no começo. Tipicamente o anjo não entra aqui, porque nessa etapa eu tenho uma mortalidade ainda muito anjo, sabe? Uma mortalidade muito anjo, uma mortalidade muito alta nessa etapa, né? E quando eu penso nessa mortalidade muito alta, e gente, mortalidade de startups, infelizmente, eu sempre digo que me dói o coração de falar isso para pessoas que empreendem, ela é muito alta, porque a gente está inovando, a gente está construindo, está descobrindo coisas novas, né? Um modelo de negócio novo, um produto novo, está dando uma solução inovadora para um problema que existe. Então, existe uma mortalidade muito grande. Então, a ideia é que aqui você teste rápido e se não der certo, morreu, parte para a próxima, parte para ver, né, uma outra forma de fazer isso. Então, o anjo não investe aqui porque essa relação de risco-retorno aqui é muito, é muito alta, é muito difícil de ele poder fazer isso. E quando eu olho para quem está empreendendo, eu sempre digo: se você já começar a entregar a participação acionária, ou como a gente diz, entregar a equity, que é a moeda de troca, né? Lembra que eu falei? Eu invisto no seu negócio, em troca você me dá um pedacinho da tua empresa, participação acionária ou equity. Você está fazendo isso muito cedo, a tua empresa ainda não vale quase nada, você vai ter que dar uma parte grande do negócio e isso inviabiliza os estágios posteriores. Então, tipicamente, investidores anjo não investem nesse estágio. O segundo estágio é o que a gente chama de Product Market Fit, ou PMF. Se eu quiser traduzir isso, uma tradução bem literal, é quando o produto e o mercado se encontram. Quer dizer, quando eu consigo entender para quem eu vou vender, como é que funciona o produto, como é que funciona a precificação, e claro que aqui eu tenho vários níveis, várias escalas disso. Eu posso estar no comecinho disso, né? De ter clientes, ainda estou acertando umas questões de precificação, mas eu estou trabalhando nessa consolidação de produto, estou começando a entender como eu crio uma máquina de vendas, como é que eu escalo, e depois eu fazendo essa estruturação de empresa para poder realmente crescer. E aqui os investidores mais típicos são os anjos, de novo, as plataformas de crowdfunding e os micro VCs. Você vê que plataformas de crowdfunding pode estar dentro de um lado ou de outro. As plataformas brasileiras estão até mais dentro desse estágio do que no anterior, mas elas acabam estando em mais de um estágio. E o terceiro estágio, por fim, é o estágio de escala e mercado. Quando eu já estou aí precisando de um capital para completar esse desenvolvimento de produto, realmente testar a unit economics, entender esse potencial de escalabilidade, desenvolver melhor os meus canais de distribuição. E aqui quem investe são os fundos de VC, certo? E aí vamos para as dúvidas, vou ler o que tem aqui no chat. Tá. Primeira pergunta que eu tenho aqui do Fonseca ele fala: Olá, Rita. E aí eu já vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo: me chama de Maria Rita, eu gosto do meu nome inteirinho, é tão bonitinho, né? Eu gosto. Então, se puderem, agradeço a todos que seja Maria Rita. Ele fala sobre o anjo ajudar com o tempo dele, como fica o contrato para contar com essa carga horária? Ou é informal mesmo? É uma boa prática? É uma coisa informal, tá? Porque uma mentoria não é uma consultoria, né? Pode acontecer de você colocar no contrato de investimento? Pode, tá? Eu lembro que a gente teve um empreendedor que até uma empresa que está indo super bem, que a gente investiu, que ele colocou lá, era tão importante para ele que ele quis colocar lá que os anjos garantiam pelo menos, eu não me lembro mais quanto que eram, 2 horas semanais para ajudar o empreendedor. Mas, na verdade, se você escolhe bem os seus investidores e investidoras, eles vão querer fazer isso. Isso é uma das coisas que move muito quem investe. Se você constrói uma boa relação com quem está investindo, eles vão fazer isso e é uma boa prática, tá? Eles realmente, assim, bons investidores sempre fazem isso. O César pergunta da apresentação. Sim, vai ser disponibilizada. Amanhã a Vitória vai enviar para vocês por e-mail, tá? Então vocês vão receber. Aí o Rubens me pergunta se eu posso especificar um micro VC. Rubens, não faz essas maldades comigo,
tá? Eu estou brincando com você. Porque, na verdade, tem muita gente que me pergunta de estágios. Ah, o que que é um VC que investe em seed, em pre-seed? E eu digo, gente, essa terminologia é super complicada. Quando eu estou usando aqui micro VC, eu estou falando de investidores que são venture capital, no sentido de que eles captam de outros para poder investir, não é dinheiro próprio, mas captam os mesmos valores, mais ou menos, que os investidores anjo acabam investindo. E depois eu trago os valores, tá? Então eu vou deixar os valores um pouquinho mais para frente para falar, tá, Rubens? Mas realmente, assim, a terminologia varia muito. Eu vejo gente que fala, ah, eu invisto em seed, quer dizer uma coisa, e outro diz que eu invisto em pre-seed, quer dizer outra coisa. É bem confuso isso, não tem um padrão de mercado. Então, normalmente eu falo, não nos preocupemos demais com isso, tá? Aí o Vinícius pergunta se existe algum consenso na quantidade de clientes mínimos para configurar um estágio de Product Market Fit. Não tem isso de uma forma muito geral, tá, Vinícius? Por quê? Porque cada indústria é uma indústria, né? Pensa, se você vende lá para grandes, o teu negócio é vender para grandes plantas industriais de eletricidade no Brasil. Você vai fazer controle de equipamento elétrico para grandes plantas. Quantos clientes existem? Quanto você precisa? Você ter conseguido um já é um negócio bem interessante, bem forte, né? Agora, se você vai vender para cliente, para usuário final, você tem, sei lá, uma plataforma é, como o Canva, por exemplo, que você vai vender para fazer design para um monte de gente. Você precisa de um número maior de clientes. Então, na verdade, mais do que você pensar nisso, para VC, normalmente, você vai precisar de um faturamento mínimo, e aí você vai ter que entender dentro do teu mercado, é SaaS, o que é o que precisa. Para anjo é muito mais difícil entender isso, mas o que você tem que entender é que eu já tenho ali um número que é razoável de pessoas que estão usando, que estão mantendo isso, um estágio de crescimento grande, para que eu possa aí captar e fazer meu negócio crescer, tá? Unit Economics é diferente de KPIs, né? A ideia de Unit Economics é se eu vendo um produto de forma lucrativa. Eu estou simplificando bastante isso, tá? Para o Ilídio e para a Tayane. Mas a ideia é isso, é quando eu vou olhar do ponto de vista financeiro para uma unidade do que eu estou vendendo e vejo se economicamente, na hora que eu aumento o meu volume de vendas, isso tudo se sustenta do ponto de vista, eu vou ter uma empresa lucrativa, tá? Os KPIs, eu até falo um pouquinho mais deles mais para frente, então vou deixar para falar mais para frente, tá? Ilídio. E aí o Marcos pergunta, numa fase de MVP, é possível conseguir capital para ajudar a chegar ao market fit? Possível tudo é na vida, né, Marcos? É mais difícil, tá? E eu acho que aí você precisa analisar muito bem se o dinheiro de investidor anjo é o melhor dinheiro para você, porque como eu falei, você vai entregar uma parte do teu negócio. E se o teu negócio dá certo, isso vale muito, muito, muito mais. Eu acho que essas perguntas que vocês colocaram aqui são as maiores perguntas que as pessoas têm, são super difíceis de responder, porque elas não têm uma resposta preto no branco. E eu prefiro, gente, não responder preto no branco. Eu sei que às vezes eu não deixo todo mundo tão feliz quanto queria, porque as pessoas querem uma resposta, é isso, né? Mas se eu der essa resposta, eu estou fazendo um desserviço para vocês, porque eu estou fazendo vocês acreditarem que as coisas são fechadas e estão em caixinhas, e o mundo não é assim. E o mundo que a gente analisa não é assim. Então, a gente vai continuar discutindo isso para ajudar a deixar mais claro para vocês até o final, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não vou construir, não vou criar ilusões. Eu acho que o grande diferencial do que a gente faz na Anjos do Brasil é isso. A gente é muito honesto, muito claro e muito transparente, né? A gente não dá uma resposta mágica, nem uma resposta fácil, porque elas não ajudam quem está empreendendo. E a gente respeita demais vocês que estão empreendendo, porque empreender é super difícil. Então é melhor eu dar esse tipo de resposta. Eu garanto que eu não estou sendo evasiva, mas é porque é isso que a gente tem que construir.
mas a gente pode ir revisitando essas perguntas ao longo do tempo para ficar cada vez mais claro, tá bom? Acabaram as perguntas do chat, eu sigo aqui. Então vamos lá. Vamos escolher o melhor investidor anjo para o seu negócio, né? Isso é um ponto super fundamental, né? Porque lembra, o anjo é capital, dinheiro é tudo igual, gente. Dinheiro de todo mundo é igual, né? Reais são iguais, todos os reais, né? O que eu tenho, o que você tem, o que fulano tem, o mesmo dinheiro. Real é real, né? O dólar é dólar, dinheiro é tudo igual. Mas o que a gente traz agregado, o que a gente pode ajudar, quem está empreendendo, não é tudo igual, né? E tem pessoas que entendem melhor desse ecossistema, vão ajudar vocês nessas etapas, e pessoas que entendem menos. Então vamos pensar como a gente faz isso para o teu negócio, para a tua característica, né? A gente ainda não está num mercado super maduro no Brasil, e eu sei, a gente está numa fase bem difícil, tem pouco capital disponível. A gente pode discutir isso mais para frente, se vocês tiverem interesse, né? Mas a lógica é que o empreendedor é que escolhe os seus investidores. Então, se você está construindo um negócio bacana, você vai poder escolher os seus investidores. Talvez agora seja mais difícil, mas isso vai passar. Então, essa é a lógica, por isso que eu quero que vocês pensem como vocês escolhem o melhor investidor anjo para vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que esses investidores buscam, né? Para que você possa encontrar alguém que está alinhado com seus valores, com o que você também quer. Todo investidor anjo, ele busca retorno financeiro, sim. Isso não é uma atividade filantrópica. Diferentemente do que muita gente pensa, investidor anjo não é uma pessoa riquíssima, então precisa de retorno financeiro para poder continuar investindo. Se não tem retorno financeiro, se acaba a fonte de renda, para de investir. Eu sou, por exemplo, um exemplo disso, né? Eu sempre digo que eu não tenho muito dinheiro, eu escolhi trabalhar aí nos últimos 20 anos da minha vida em organizações sem fins de lucros, não ganhei tanto dinheiro, mas investi em algumas startups, e depois que eu saí da Anjos do Brasil, que hoje eu não tenho uma atividade remunerada fixa, faço uma série de coisas, faço muito para bono, eu parei de investir em startups, né? Se voltar dinheiro das startups que eu investi, eu posso continuar investindo. Eles também buscam para fazer uma diversificação de investimento, né? Isso faz parte, vamos diversificar, vamos investir em coisas diferentes, né? Mas muitos deles querem seguir uma tendência global, né? Investir em startup está na moda, é uma coisa bacana, é uma coisa legal. Então, é uma motivação, sim, e não é uma motivação ruim, né? A gente gosta de fazer muitas coisas porque são coisas que são interessantes, a gente quer entender como funcionam, a gente quer saber disso, né? Muitos investidores e investidoras fazem isso para entender mais de inovação, né? Tem muita gente que investe que me fala: "Puxa, o dinheiro que eu invisto em startup para mim eu estou pagando um MBA de inovação. Eu estou aprendendo muita coisa aqui. Isso vai alavancar muito a minha carreira profissional, ou isso vai me ajudar a empreender melhor, né? Eu sou um empresário, eu vou fazer a minha empresa ganhar mais dinheiro e funcionar melhor". Então, isso é uma motivação legal. Vários deles querem aliar capital e propósito, né? Eu vou trazer daqui a pouquinho uma pesquisa da Anjos do Brasil, falando de perfil de investidor anjo, que a gente acabou de soltar. Eu acho que esse slide não está aqui, por isso que eu vou falar isso agora. É muito legal, porque se você olhar, quase 40% dos respondentes da pesquisa, e aí não é a rede só da Anjos do Brasil, é uma pesquisa de mercado, falam que parte do motivo pelos quais eles investem é para deixar um legado, é para apoiar o empreendedorismo no Brasil. Então, esse é um ponto super importante. Outra coisa que está no meio da fala é para a pessoa ser mais interessante, né. Tem muita gente que fala assim: "Ah, eu trabalho, sei lá, com logística ou na área financeira, eu não aguento mais ouvir falar só disso. Eu preciso entender de outras coisas para eu me tornar uma pessoa mais relevante, mais interessante, mais divertida e tudo isso". E na hora que você está olhando para isso, isso tudo ajuda muito a construir um pitch e a chegar ali em como a gente está
vendendo melhor a nossa ideia. A gente sempre vende o nosso negócio de uma maneira legítima. Tem que ser verdadeiro, vou falar isso quando eu falar de pitch, no próximo encontro, tem que ser real, mas é um processo de venda. Se eu entendo como funciona a cabeça da outra pessoa, eu consigo trazer argumentos que me ajudem muito mais a poder entregar melhor para eles e é para as pessoas tomarem esse tipo de decisão. Tem, para quem se interessa, aí eu estou fazendo só um parênteses, existem vários estudos, várias teorias de como a gente toma decisão, né? E nós, humanos, nos achamos muito racionais, mas a grande verdade é que a gente é muito, muito menos racional do que a gente imagina, né? A gente é muito mais emocional do que a gente pensa. As nossas decisões são muito mais emocionais. E quando eu falo de decisão no early stage com o investidor anjo, que nesse ponto não é um investidor profissional, o componente emocional vale sim, vale bastante. Então é importante entender que tipo de motivação que essas pessoas com quem você está tentando captar funcione. Vai te ajudar a vender melhor e, como eu disse, vai ajudar a ter pessoas que estão muito mais focadas e alinhadas com o que você acredita, né? Estive no último evento que a gente fez da Anjos no Startup Investment Summit, agora em Florianópolis, faz acho que 2 semanas. Teve uma pergunta da plateia para um painel que eu estava moderando, que dizia assim: "Como que eu faço para um investidor não desvirtuar o meu negócio?", né. Às vezes o investidor quer ir para um lado, eu quero ir para o outro, como é que eu faço para isso não acontecer? Escolhe bem, escolhe com quem investe, que tem os mesmos valores que você tem, e aí a coisa vai funcionar muito bem, né. Qual que é o outro ponto super importante para você entender, para escolher bem um bom investidor para o seu negócio? É você entender o que você pode encontrar no investidor anjo. O que que é esse valor agregado, né? São várias coisas, essa lista aqui não é exaustiva, né, ela é uma lista pequena até, acho que tem mais coisas, mas são pontos que eu acho que dá para a gente escolher muito, entender muito dentro de investidores anjo e que podem ajudar muito a pessoas que empreendem a terem negócios melhores. O primeiro é a experiência na organização e execução do negócio, né. Tem muita gente que constrói uma startup e que é uma pessoa técnica, né, nunca fez uma empresa, né. E eu sempre digo: "Gente, não esqueçam, startup é um negócio, faz contabilidade, né, faz RH, tem RH", é a parte que ninguém gosta muito, a maioria das pessoas não gostam muito, mas tem que organizar uma série de coisas em termos de execução de negócio. E a grande maioria de investidores e investidoras tem experiência isso, ou empreendendo ou dentro de grandes corporações. Eles têm um conhecimento de mercado que é muito relevante para vocês. Eu sempre digo que eu quero que quem empreende sabe muito mais do mercado que tá do que eu. Se é um critério para mim. Quem está empreendendo tem que conhecer o mercado profundamente. Então, por que que eu coloco isso aqui? Porque esse conhecimento de mercado é de um outro ponto de vista, não é do teu ponto de vista. Vamos dizer que você está construindo, né, um software de gestão de recursos humanos, para gestão de diversidade em grandes corporações que têm mais do que 500 negócios. Você pode conhecer muito o mercado de RH, é um mercado no qual você construiu toda a tua carreira, você manja pra caramba desse mercado. Mas talvez você não seja o comprador dessa empresa acima de 500 funcionários. Você trabalhou em empresas menores, você entendeu outras dores. Então, eles vão ter um conhecimento de mercado diferente do teu. Às vezes são pessoas com experiência fora do Brasil, então tem esse mercado mundial que você não teve essa experiência, então isso é legal. Uma outra coisa que é super importante é a definição de estratégia, né. Uma startup é um negócio que nasce hoje, você tem que fazer tudo acontecer hoje e ao mesmo tempo você está olhando para o futuro. Isso é muito difícil de fazer, gente. É desafiador fazer hoje e o futuro o tempo todo. Então, você ter alguém que te ajuda com a estratégia é muito legal.
De rede de relacionamentos, de networking, eu não preciso nem falar muito, né? É uma das coisas mais óbvias. Tem alguém que te abre a porta num grande cliente, ou para conversar com uma outra pessoa que você precisa conversar para entender um determinado ponto, é super importante. Às vezes, esse outro ponto é uma coisa que a gente esquece, esses dois pontos que vêm depois. O primeiro é a visão fora da caixa. É gente que tem interesse no teu negócio, pôs dinheiro, é teu sócio, porque tem participação acionária, mas que não está ali no dia a dia. O exemplo que eu gosto de dar para isso é o quadro torto na parede. A gente entra na casa de alguém, ou no escritório de alguém, e a gente vê o quadro torto na parede, na hora. E não é porque a gente é chato, é porque a gente está entrando e vendo pela primeira vez, a gente não vê todo dia, né? Quem está lá, o quadro foi entortando aos poucos, não percebeu. É a mesma coisa quando a gente passa um tempo sem ver uma criança, né? De repente a gente percebe que ela cresceu muito, coisa que às vezes quem está envolvido todo dia não percebe. O outro ponto é o próprio nome e imagem do investidor para potenciais clientes, parceiros e novos investidores, né? Você ter ali pessoas de referência daquele setor, daquela área, te ajudam muito com o cliente, com tudo isso. Tem um monte de casos de pessoas que disseram isso, né? Puxa, foi super legal. Por que que você acha que uma startup sempre tenta por um release sobre o investimento e sempre que possível colocar o nome ali de alguns investidores de referência do setor? Porque facilita, né? Principalmente se você vai vender para uma outra grande empresa, né? Pensa que quem está comprando na outra empresa, né? Se ele está comprando da IBM, não tem problema, né? Se der errado, o comprador escolheu a grande empresa de software. Agora, se ele está comprando da XPTO, que é uma empresa nova, pequena, e dá errado, o comprador tem medo que dê problema para ele dentro da empresa dele. Então, ter todo esse tipo de validação funciona muito. E por último, mas não menos importante, a implantação de governança. Governança é uma coisa muito relevante. Não vou me aprofundar nisso hoje, porque tem uma aula que a gente vai falar mais sobre isso. Vou deixar para lá, mas é super importante. Quando a gente olha para tudo isso, a gente está vendo aí um caminho bacana, né? Smart Money. E como eu disse que é importante escolher um bom investidor, eu vou trazer aqui alguns elementos dessa pesquisa que eu falei, para quem tiver curiosidade ou tiver vontade de entender melhor, ela está lá no nosso site, né, no blog do site da Anjos do Brasil. Você colocar a pesquisa, investimento anjo, Anjos do Brasil, Sebrae 2025, você também acha super fácil pelo Google, está lá aberta para todo mundo ver, para a gente entender quem são esses investidores e investidoras. Então, você vai entender faixa etária, por aí você vai entender como falar com eles, se são homens ou mulheres, ainda, por mais que eu tenha feito um trabalho e venho fazendo um trabalho de longo prazo, a gente ainda tem só 18% de mulheres investindo, já melhorou muito. Quando eu comecei a me envolver com isso, era menos de 5%, né? E qual é o perfil dessas pessoas? Tudo isso te ajuda a construir um pitch melhor e a ver melhor como funciona. Na pesquisa também a gente entende quais são os setores de interesse para investimento, né? Ah, Maria Rita, mas se o meu setor não está aqui, sempre tem quem investe. Porque o investidor anjo, ele normalmente é agnóstico. E ele é um investidor que a gente chama que ele é um investidor de oportunidade. Eles muitas vezes olham para um negócio que ele nem imaginou investir e começa a investir nesse negócio porque outras pessoas da própria rede de investimento deles acaba tendo conhecimento específico daquele setor, né? Então, não se preocupem demais com isso, porque o anjo existe para todos os tipos de setores. É diferente de quando você vai para um fundo de VC que tem uma tese muito específica. O VC, ele captou dinheiro de terceiros para investir num negócio, ele tem que dizer onde ele vai investir. O anjo tem a liberdade de investir o seu próprio dinheiro. Tanto que se você olha aqui um match por setor, profissional, então o quanto que a pessoa já está familiarizada e conhece o investimento, o setor, você vê que acaba tendo uma variação bastante grande. Quando em agronegócio, muita gente de agro acaba investindo, mas não só, mas depois esse número vai caindo em termos disso. Então, existe uma afinidade entre o setor do investidor anjo
e o setor que ele investe existe, mas isso não é um impeditivo. De toda forma, se você consegue identificar dentro do grupo de pessoas que você está conversando para investir no teu negócio, e aí vale sempre eu reforçar, você quer buscar investimento anjo? Busque em uma rede de investimento anjo. É muito melhor para vocês. Pode ser Anjos do Brasil, que eu acho a rede mais legal, mas está cheio de rede legal. Nesse grupo que eu falei que eu lidero, são 28 redes de investimento anjo. Busca na rede. É bacana porque ele valida a tua tecnologia, valida o problema e valida a solução, mas isso não vai impedir. E aí, dentro dessa pesquisa com o Sebrae, eles construíram aí 3 perfis de investidores, tá? É uma coisa nova, mas eu acho que é bacana para você entender muito naquela questão de como eu converso, que tipo de eu tento identificar como funciona, e aí eu vou conseguindo construir melhor a minha argumentação de investimento. Eu não vou me aprofundar nisso, porque é um material que vocês podem ler, que vocês podem olhar. Mas a gente divide entre esse investidor disciplinado, eles chamam de calculista, eu não considero muito assim, mas é um investidor experiente, ele tem uma estratégia mais clara, ele já vem investindo aí em startups há vários tempo, né? A gente tem uma pessoa que às vezes você olha e que é alguém que quer aprender, quer mentorar, é uma pessoa muito focada em ajudar a startup, quer estar junto, quer ser mais mão na massa. Se você identifica isso, isso é uma coisa que você gosta, não é uma coisa que você gosta, como é que funciona isso? Porque é uma relação que você tem que construir uma relação bacana, uma relação boa. Investidor anjo é sócio, nunca se esqueçam disso. Vou repetir. Vocês vão ver que tem coisa que eu repito, 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 porque é tão importante, a gente sempre esquece, né? Para vocês saberem. E a terceiro perfil que eles acabam construindo é esse explorador, que é um investidor que gosta muito de olhar aí as coisas mais de early stage, que quer entender como isso funciona, que quer descobrir novos negócios, né? E por fim, antes de parar aí, não, ainda não vou parar para as perguntas, mas a gente tem a questão que é super legal da gente pensar, que investidor não é uma carteira de dinheiro, são pessoas que querem agregar valor para o teu negócio. Se você olha só como uma carteira de dinheiro, você só vai ter os piores investidores e eles são caros. Investimento anjo é caro, gente, dá um pedaço do teu negócio, né? Pensa quem deu 10% do que era o Google. É muito, muito dinheiro que está dando. Então, não olhem só como uma carteira de dinheiro. E aí, comunicação clara, transparente, assertiva, respeitosa, ela é chave para o relacionamento. Lembra? A gente capta por relacionamento, é assim que você tem que construir, né? E quais são esses tipo de atuação de investidores, né? A gente está quase terminando esse pedacinho e aí eu já vou ali para as perguntas do chat. Como que a gente pode entender o tipo de atuação desses investidores? E aí vê que não é perfil, né? O perfil está pensando numa coisa muito mais de como ele gosta, que tipo de valor ele coloca e como funciona. Aqui eu estou falando de como eles atuam dentro do processo. O processo que a gente, a partir da próxima aula, vai ver como que a gente constrói. A gente tem 3 atuações diferentes. Ele pode atuar como um investidor líder, como um investidor ativo e como um investidor seguidor. O que que a gente quer dizer dentro desses 3 perfis, né? Desculpa, desses 3 perfis não, dessas 3 atuações, para a gente não poder para a gente não pensar de uma maneira diferente. Porque eles atuam, às vezes como líder, às vezes como ativo, às vezes como seguidor. Depende de como ele vai funcionar dentro do processo. Assim como para vocês é difícil captar investimento anjo, para o investidor também é difícil investir. A grande maioria dos investidores anjos, tipo 99%, eles não fazem isso como uma atuação profissional. Isso é uma atuação paralela, eles têm a empresa, a carreira, a vida que está rodando deles. Então, eles se dividem para que eles possam investir muito melhor, né? O investidor líder, eu falo que é a pessoa que toca o bumbo, é o ponto de contato principal de vocês, a gente vai falar mais deles depois, né? O investidor ativo é um investidor bastante motivado, que normalmente ajuda o líder
ali a poder analisar o negócio, a fazer a due diligence, a avaliar isso tudo. E o investidor seguidor que quer ter um retorno bacana, e ele vai ser acionado quando for necessário para poder apoiar a startup. E quais são as características fundamentais de bons investidores anjos? Você tem que procurar gente que tem uma visão equilibrada de longo prazo, que gosta de lidar com pessoas, que é disciplinado, que tem dinheiro para investir, né? Porque senão não funciona, como eu disse, investimento capital, mais valor agregado, que aceita falhas, que tem uma tolerância a risco. Se a pessoa acha que não pode dar errado nunca a coisa em startup, não é uma boa pessoa para investir no negócio de vocês, né? Ele tem que gostar de aprender e que gostar desse tipo de ambiente de startups, de empreendedorismo. Porque aí são pessoas que vão fazer uma jornada positiva, vão ajudar o negócio de vocês, e se der tudo errado, ou se der alguma coisa errada, vão estar junto para ajudar a resolver. Ao mesmo tempo em que a gente fala, são sócios, tem que ter alinhamento de visão, tem que ter alinhamento de estratégias, de valores, a gente também sabe que existe aí uma diferença de visão entre investidores, né? Entre empreendedores e investidores. Isso não tem problema, faz parte da vida, né, e talvez seja até uma coisa que a gente está desaprendendo, né, de achar que pessoas que têm diferenças de visão, não podem conversar ou fazer coisas juntos. Ao contrário, eu sou uma pessoa que sempre defendi que diversidade agrega valor. Ter pontos de vista diferentes, se a gente consegue construir uma coisa positiva em torno disso, é muito legal, né. Então, muitas vezes, quem está empreendendo só vai buscar dinheiro quando está assim, precisando muito de capital, com a corda no pescoço, não se preocupa em estruturar bem o negócio, em fazer um valuation que tem uma premissa bacana, quer qualquer investidor, qualquer dinheiro, e se preocupa demais com o que vai acontecer depois do investimento, né. Ao mesmo do outro lado, o investidor, ele tem um tempo muito limitado, por isso ele prefere as coisas que estão mais profissionalizadas, mais claras, ele quer ajudar, né, ele quer entender um negócio que ele possa agregar valor, para fazer de tudo isso um negócio mais simples. Então é importante a gente saber isso e encontrar esses caminhos de comunicação, né. E se você pensar no que realmente importa, no teu foco, sempre tem que estar em integridade e transparência. Você quer ter alguém que tenha tenacidade, que tenha flexibilidade, que esteja aberto, ao mesmo tempo pessoas que sejam carismáticas, não no sentido mais forte da palavra, mas que tenham essa facilidade de relacionamento, que tenham uma inteligência estratégica e um conhecimento de mercado. E como que você vai saber disso, né? E nas reuniões formais que a gente faz, mas também conversando em outros contextos, às vezes num café, numa conversa solta, falando de esportes, né? Você vai entendendo se essa pessoa bate com você, né? E também pegue referências externas de outros empreendedores e investidores. Não tem o menor problema você falar, olha, tô achando bacana, tô super satisfeito, né? Queria muito que você investisse no meu negócio, mas queria conversar com alguém que você já investiu. Você pode me passar aí uma informação? Assim como a gente faz com quem empreende tem todo o direito de fazer isso. Se o investidor se ofender, melhor não ter esse investidor ou essa investidora, né. E aí, só para fazer um resumo de coisas que a gente vai se aprofundar ao longo das aulas todas, a gente olha, né, projeto, inovação, time incrível, problema real, solução relevante, alto potencial de crescimento, um mercado relevante e empresa que tem resultado. Os valores de investimento por startup são mais ou menos entre 400 mil até 2 milhões de investidor anjo, com cada investidor colocando entre 20 a 100 mil reais. É só para desenvolvimento do negócio. Nessa etapa não tem cash out. Quem empreende não vai tirar nenhum dinheiro do negócio. Se criou muito pouco valor até ali. É participação societária, em geral de 5 a 14%. O investimento é feito via um contrato de mútuo conversível. É importante que esses investidores sempre tenham um pensamento de portfólio e eles normalmente investem em grupo. Vamos lá para as dúvidas do chat? Então, o Fonseca me pergunta: para resolver e organizar o tempo do anjo com a startup, criar um conselho consultivo formal para a startup do qual esse anjo fará parte, determinar periodicidade, regras de encontros e tal, seria uma saída? A gente vai falar mais de governança e de conselho numa aula, então vou deixar para a gente tratar isso mais a fundo, tá?
Mas assim, nenhum investidor anjo vai entrar num conselho consultivo formal. A gente não formaliza isso assim muito pesadamente, porque você cria uma série de responsabilidades, né? Então, você pode até colocar ali, e os anjos normalmente gostam de pôr que vai ter um conselho consultivo com um indicador, né, uma pessoa indicada dos anjos e tudo isso. Você vai combinar essa periodicidade, como funciona, é uma coisa legal ter tudo combinado. Mas você não vai pôr isso num contrato, porque isso pode mudar. Pode ser que numa época você precise mais dos investidores anjos, você vai pedir para esse conselho se reunir mais vezes. Então você pode construir aí um mínimo que vai dar certo, mas me desculpem. Mas eu acho que é importante ter uma flexibilidade, tá? No Startup Summit, se eu tive lá, obviamente, participei de painel, no Startup Summit inteiro não, resumir o que eu aprendi é quase impossível, mas se você quiser entrar 5 minutinhos no próximo encontro, antes da próxima aula, a gente conversa mais disso, tá, César? Senão eu vou desviar muito aqui para poder te falar disso. É, O Willid não precisa pedir desculpa nada e tá tudo certo, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Onde a gente conhece e encontra os investidores anjo, tá? Em vários lugares, Willid, tá? A gente pode construir e conhecer dentro das redes de investimento anjo. Então, por exemplo, Anjos do Brasil tem um grupo de mentoria. Você pode aplicar para ter mentores da Anjos do Brasil, né? Isso pode funcionar e você vai conhecendo e construindo. Eles vão em eventos, então vai em eventos do ecossistema e tenta construir relacionamento, conta. Melhores investidores no geral são curiosos, né? Eu falo que eu não posso ver uma pessoa que está empreendendo, porque eu já começo a perguntar. Então você vai construindo isso. O próprio LinkedIn é uma fonte de conhecimento. Você pode escrever, falar, olha, eu queria entender melhor, queria que já que você me ajudasse com a minha startup, pelo amor de Deus, não com um texto de 20 linhas, né? Um texto curto, rápido, objetivo. Então é assim que você acaba conhecendo eles dentro do próprio ecossistema, tá? É, então, vamos falar de conselho? Eu vou pular, tá, Jamil? Só porque eu tenho bastante coisa ainda para tratar. Hoje a gente vai ter uma aula de governança para poder falar mais de conselho, tá? Mas vocês estão conversando entre vocês também, é ótimo. Contrato de investimento anjo, Vasco, não vou tratar agora, porque a gente tem uma aula só sobre jurídico com a Juliene, se eu não me engano, na próxima segunda-feira. Então, eu vou deixar isso tudo para a gente tratar lá, tá? Então, como que funciona, que tipo de contrato, ela vai explicar, e aí essas perguntas funcionam melhor. E aí, se eu não falei errado, desculpa, o Christoph, ele pergunta se as aceleradoras costumam investir nas startups escolhidas. Sim, aceleradoras normalmente, além de todo o apoio, colocam dinheiro, colocam capital, tá? Incubadoras não colocam capital, normalmente só dão apoio ali, mas as aceleradoras colocam capital, tá bom? Então, respondi tudo, pulei as de contrato, porque são bem específicas, a gente tem uma aula inteira só para isso, então eu acho que funciona melhor lá, tá bom? É, Vamos lá, então. Passamos as dúvidas. Vamos começar a pensar aqui nas etapas de captação, tá? Mas tá ótimo, vocês estão mandando as perguntas, acho que está funcionando direitinho para a gente poder trabalhar aqui, né? Então, vou pensar aqui nas etapas de captação que a gente consegue ter para vocês poderem trabalhar, né? Como é que funciona isso? A gente começa primeiro com vocês decidindo que vocês querem investimento anjo, né? Então, a gente vai tratar disso hoje. A partir daí, você vai fazer uma análise de opções de investidores e preparar a captação de pitch e materiais para investidores. A gente vai trabalhar nesse curso muito nessa parte aqui e vai falar um pouquinho sobre essa parte aqui, sobre o que vem depois, tá? Mas o foco desse curso é isso aqui, né? Então, o curso chama Preparando a Captação. E a partir daí você vai submeter para uma rede, vai apresentar teu pitch, vai trabalhar a negociação, vai finalizar o investimento e não acaba aí porque a gente tem o pós-investimento. Então, em prazos médios que a gente procura seguir e que a gente acha que são razoáveis para startups, é vocês terem aqui de 1 a 2 meses nessa parte de análise de opções toda, de preparação de materiais,
Você vai gastar aqui uns 2 meses entre achar uma rede, submeter e apresentar teu pitch, uns 2 a 3 meses de negociação. Então, o que a gente sempre diz é comece pelo menos 6 meses antes do que você vai precisar do dinheiro, para você não estar muito apertado de precisar de capital, de precisar de dinheiro, e aí você aceitar qualquer dinheiro, porque isso não é legal para vocês. Então, vamos começar pela decisão de investimento. A decisão pelo investimento, ela é a estrutura da sua base de captação. Ela é uma das coisas mais importantes que você vai fazer. E aí você vai começar pelas perguntas. Qual é o objetivo dessa captação? Onde eu quero chegar com essa captação? Quais são as minhas métricas de entrega? Qual é o tamanho do cheque que eu preciso para fazer isso? E no que os anjos podem me perguntar, me ajudar. Então, você vai começar perguntando tudo isso para vocês. E o que eu sempre digo é: não faça nada só porque é para captar investimento anjo, ou porque o investidor anjo perguntou, ou porque o investidor anjo pediu. Pensa que tudo isso tem que ser bom para o seu negócio, porque só vai funcionar bem e o anjo só deveria perguntar as coisas que interessam para responder o negócio. Quando eu dou aula para investidor anjo, eu faço isso muito, eu sempre falo, pergunta da gente não é pergunta de curiosidade, eu falo, a gente é curioso, mas não é uma curiosidade vazia, tô perguntando por perguntar, porque tem um objetivo. E na hora que você responde tudo isso, você está construindo melhor o teu negócio, né? Você está olhando para essa jornada do teu negócio e está definindo ela de maneira clara. Então isso é super positivo. Como eu falei lá no começo, dinheiro de investidor anjo não é o único dinheiro, nem sempre é necessário, nem sempre o que você precisa é de capital. Se você responde tudo isso, você vai saber se esse é o momento de captar anjo, se é o momento de pegar fomento, se é o momento de testar mais alguma coisa com o seu dinheiro. Então você tem que fazer todo esse tipo de pergunta, porque aí você começa a caminhar de um jeito positivo para captar um bom investimento anjo. Isso é o meu foco. Não é que vocês consigam só dinheiro, é que vocês consigam um bom dinheiro, né. E aí esse ponto que é importantíssimo vocês entenderem, que o empreendedorismo de alto impacto, de alto crescimento, ele está sempre ligado a essa questão de roadmap. Saber de onde você sai e para onde você vai. Entender essa lógica de KPIs. Lembra lá da escadinha de investimento? Te dou um pouco de dinheiro para você chegar até o outro ponto. E aí ponho mais dinheiro. Por que que isso é bom para vocês também? Porque tem um monte de gente que me fala: "Por favor, Maria Rita, não é mais fácil captar todo o dinheiro que eu preciso para os próximos 5 anos e não ter que me preocupar com isso?" Sim e não. Sim, se fosse no mundo tradicional, que você não tem um nível de incerteza muito grande. Mas como a gente tem um nível de incerteza muito grande, você pode perder esse dinheiro, as coisas podem dar errado. Se você captou dinheiro para 5 anos e perdeu todo esse dinheiro em 1 ano, porque você foi testando ou gastou isso de maneira errada, dificilmente você vai conseguir captar ou construir um outro negócio, né. Se você pega um pouco de dinheiro e testa e precisa mudar o teu negócio, é mais fácil para esses investidores te acompanharem, irem junto com você. Né. Ou se você perde, também é mais fácil que depois eles venham. Então, é no melhor interesse de investidor que você entenda esse tipo de coisa, né. Então: "Ah, eu vou captar tanto de dinheiro para chegar em tal coisa", né. Dá para perceber isso muito bem quando eu faço esse gráfico de recursos, né. Normalmente quando quem empreende faz no pitch, todo mundo põe esse gráfico de pizza, né. Esse gráfico de pizza não serve para muita coisa na vida, né, porque ele diz que eu vou fazer, vou gastar X em desenvolvimento, X em produto, X em venda, X naquilo. É muito melhor que você diga: "Eu estou captando R$ 500.000 para conseguir ter 20 clientes e um faturamento de R$ 500.000 em 6 meses, ou em 1 ano", ou seja lá o que for, eu estou jogando qualquer número aqui, tá? Mas é isso que você precisa construir. Você tem que entender esses detalhes, quais são as premissas, porque depois você vai ter que discutir por que R$ 500.000 te leva a conseguir 20 clientes, e por que 20 clientes te dá um faturamento de R$ 500.000. E por que aí
você vai precisar de mais 3 milhões ou mais 5 milhões para poder chegar nos seus 200 clientes. Você vai construindo essa lógica, né. Maria Rita, muito legal, mas assim, não todo mundo nesse mundo de startup não diz que a única coisa que a gente sabe que muda num negócio é a planilha, que planilha se aceita qualquer coisa, e que tudo que eu for construir vai mudar, por que que eu me dou ao trabalho? Porque é aquela coisa, né, se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não sei qual é o caminho que eu estou fazendo, qualquer caminho serve, eu não sei se eu estou perdido ou se eu estou indo no lugar certo. Então você tem que fazer uma trilha. Essa trilha vai mudar? Vai, tá tudo bem ela mudar, ela muda, a gente está no mundo de startups, mas você tem que saber esse caminho, para até saber: "Estou perdido, estou indo para o lugar certo, tenho que mexer aqui, tenho que ir para lá", né. E essa trilha, ela é muito construída em cima de KPIs, de números, de dados. Eu vou falar um pouco melhor depois disso, acho que eu tenho um pouco mais de informação, numa aula. De todo jeito, eu não vou me aprofundar em KPIs, a gente não tem tempo suficiente para isso, né. Mas a ideia é que vocês entendam isso. Números são importantes, mas eles não podem ser métricas de vaidade. Você tem que saber como você constrói esses números, entender quais são essas premissas. Nunca esconda as premissas. E se você não tem premissas, não importa se alguém te pergunta qual é o teu CAC LTV, você responder, não dá para calcular ainda, porque eu não tenho um número de clientes suficientes, ou eu não rodei o meu projeto por um tempo suficiente para fazer essa relação, né? Não dá para saber. E está tudo bem, porque você está mostrando uma seriedade no que você está construindo. E é isso que é importante, né? Não, por favor, não construa qualquer número, não coloca ali: "Ah, então eu li que a relação com aquela LTV devia ser acima de 3 e você maquia esses números para coisas ideais. Isso não faz bem para o teu negócio, né. Então, se não faz bem para o teu negócio, você não faz, né. Para o investidor anjo não vale a pena fazer nada só para ele. Você tem que pensar que essas métricas, elas têm que estar adequadas para a tua estratégica e adequadas para o momento do teu negócio. Vamos lá, dúvidas? Temos aqui mais 3. A rodada, o Fonseca pergunta: "A rodadas de anjo em momentos diferentes ou na prática já seria VC depois de um anjo? O que tem ocorrido na Anjos do Brasil nesse sentido?" Você pode ter mais de uma rodada de investidor anjo, sim, tá? Não tem problema você ter mais de uma rodada de investidor anjo. Tudo depende do valor que você quer captar e de em que estágio você está, né? Se você não chegou ainda num momento em que você tem métricas suficientes e tamanho suficiente para ir para um VC, você talvez vá ter que captar mais com investidor anjo, né. Tem várias rodadas que o pessoal nesse momento chama de rodadas bridge, rodadas ponte, né, que a startup está indo por um caminho legal, ou pivotou, mas não chegou lá onde ela pode captar com um fundo, e aí ela capta com um anjo. Isso acontece, sempre aconteceu na Anjos do Brasil e em outras redes de anjo. Agora está acontecendo um pouco mais, porque o mundo de VC está mais difícil. Vários VCs não têm conseguido captar para continuar investindo. Então, se isso é uma coisa que pode acontecer. E quando dá mais certo? Quando você tem um bom relacionamento com os teus investidores anjo, você é transparente, você diz o que está acontecendo, eles estão perto de você e do negócio, eles sabem que está indo bem. Eles tendem a dizer: "Vamos lá, vou apostar mais nesse negócio para poder funcionar", tá? Aí o José Luiz pergunta: "É comum um anjo colocar capital para contrapartida exigida em edital, FINEP, etc?" Outra pergunta difícil. Teoricamente, sim, depende muito das condições desse edital, né. Alguns editais têm condições muito negativas para os investidores anjo, e aí eles não vão entrar dentro desse tipo de coisa. A própria FINEP já foi um problema, né, em alguns dos projetos que eles têm, era um edital muito ruim para os investidores anjo, então eventualmente não colocam. Mas pode acontecer sim, você pode tentar combinar recursos. Então, por exemplo, você pode até pegar coisas que não precisa de contrapartida, mas, eu preciso desenvolver um negócio, criar mais algumas coisas em termos de desenvolvimento de produto, eu uso um dinheiro da FAPESP para isso,
e usa o dinheiro de anjo para fazer a parte comercial. Eu acho que é legal. Aí o Fonseca fala, o business plan é certo que vai mudar, mas é a melhor foto do futuro que você pode tirar. É isso aí, tem que fazer, né? Tem que ter uma coisa clara e muito focada em métrica, tá? Vamos lá, eu vou passar um minutinho, porque eu tenho só mais alguns slides aqui, antes das perguntas abertas de microfone. Aí as próximas perguntas não podem continuar no chat, mas não precisam ser no chat. Vocês vão poder ir levantando a mão quando eu parar de compartilhar a tela para a gente poder ver. Mas são poucos slides que eu tenho e é uma delícia, tá cheio de perguntas. A gente segue aqui. Se a gente precisar, a gente passa uns minutinhos. Então, agora outra coisa importante é fazer o que eu faço quando eu recebo um não. Não faz parte, gente, né? O funil é muito grande. De cada 100 startups que um investidor anjo olha, ele vai investir em uma. Os fundos de VC também, às vezes até mais do que isso, né? É um funilzão. O fato de você receber um não quer dizer que o seu negócio é ruim, que o negócio não é bom. É simplesmente que o investidor pode não estar certo para o seu negócio, pelo estágio, pelo mercado, ele pode não ter entendido o teu negócio, né? Então, quando eu tenho um não, desses muitos que eu vou receber, o que eu acho que vocês podem fazer é sempre transformar a rejeição em feedback. Tenta perguntar, entender os motivos, perguntar como pode melhorar. E a gente faz isso de uma forma legal quando a gente simplesmente olha e diz assim: eu não tenho uma parte pesada da coisa, sabe? Eu não estou sendo uma pessoa desagradável com o investidor. Uma coisa é dizer: por que que você falou não para mim? Não sei o que, meu negócio é super bom, ficar insistindo, ficar brigando, sabe? Ficar brigando não leva a lugar nenhum. Tem empreendedor, uma coisa muito típica para mim, por exemplo, eu tenho um problema. Se alguém me diz que não tem concorrente, gente, eu já desisto. Eu não consigo mais ouvir nada, né? Não consigo ouvir nada. E aí a pessoa consegue bater. E eu falo, não, todo mundo tem concorrente. E o empreendedor fica, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Eu falo, vou argumentar, não vou conversar. Mas se a pessoa me perguntar, tá bom, eu não tenho essa visão, mas que tipo de concorrente você acha que tem? E a gente conversa, isso é super positivo para vocês. Então, sempre tente pegar esses nãos, porque vocês vão receber muitos nãos e transformar em feedback numa coisa positiva. Aí você vai estar conseguindo uma dica de ouro, uma coisa muito legal. Bom, para finalizar, antes de abrir o microfone aí de perguntas, a gente tem o nosso último encontro, é um encontro que a gente chama de office hours, tá? A gente vai ter dois investidores, mais a minha pessoa ali no encontro com vocês, que até 3 empreendedores ou empreendedoras vão poder fazer um pitch real do seu negócio. Para poder participar desse sorteio, vocês têm que enviar o teu pitch deck até o dia 16/9 para comunicação@anjosdobrasil.net. Eu vou olhar esses decks no dia 17. Se tiver algum que eu acho que está num estágio muito anterior, está muito incipiente, não vou entrar no sorteio, mas todos os que tiverem melhores, que tiverem bons, vão entrar no sorteio. Vou sortear com vocês esses 3 pitches para apresentarem no dia 24/9. Ah, Maria Rita, não é justo. Se o meu pitch não for selecionado, por que que eu vou participar dessa aula? Porque a gente aprende muito. Se bobear, a gente até aprende mais quando a gente está vendo outra pessoa fazer pitch, os empreendedores darem feedback, fazer perguntas, do que quando a gente está fazendo. Então, é bom para quem faz e é bom para quem participa, tá bom? E aí, em termos assim, eu deixei aqui um material extra para vocês, um material que eu gosto, que eu acho que é bacana. São 2 frameworks para desenvolvimento de startups. Um é desse professor do MIT, né? Então aqui está onde tem todas as informações. E ele vai construindo aí a partir de vários pontos que vocês podem ver. E esse outro é um da Techstars, que é um toolkit para os empreendedores que acabam fazendo, que eu acho que são super bacanas para vocês poderem fazer. Então, a apresentação vocês recebem amanhã. Vou parar de compartilhar minha tela, que aí eu vejo a carinha de todos vocês, que é muito mais legal. E aí, quem quiser fazer perguntas, podemos aproveitar aí esses minutos todos finais. É só levantar a mão, pode abrir o microfone. Oi, Maria Rita.
Pode Boa falar, noite, fala bem. tudo bem? Tudo É, ótimo. eu tô com uma dúvida, não sei se talvez seja mais inicial, não sei se é só comigo, mas é do ponto de vista mais prático ali de como o Anjos do Brasil pode ajudar a gente, além do curso que eu sei que vai agregar muito, né? Mas, por exemplo, eu terminei o curso, ou até antes, né? Além das mentorias, tem alguma rede de network que a gente consiga, para quem está aqui no curso, ter, não prioridade, né? Mas uma facilidade um pouco maior para estar adentrando nessa rede para conhecer mais investidores e etc e tal, do ponto de vista Então, mais prático? então, acho que aí do ponto de vista prático, depende se você faz parte do clube de empreendedores ou não, tá? É, Faço. aí o, aí o clube de empreendedores, eu acho que a Vitória consegue te explicar melhor como ele funciona no detalhe, porque eu não estou envolvida mais nesse dia a dia, né? Mas o fato de você participar do curso, de participar, te dá acesso a uma série de outras coisas dentro disso. Mas a Vitória vai te responder isso muito melhor do que eu, porque eu fiz uma transição para o conselho faz 3 anos, minha vida está tão mais fácil que todos esses detalhes eu acabo não me envolvendo, tá bom, Vinícius? Escreve para ela no comunicação@anjosdobrasil.net. Qualquer coisa você marca até um papo com ela, tá bom? Tá bom. Legal. Imagina, fala, Fonseca. E aí depois eu leio a do Rui. Rita, obrigado pelo seu tempo aí, viu? É, eu invisto em startups e no mercado financeiro e eu percebo que quando a gente conversa com as startups, a gente percebe que ela não entende como funciona o dinheiro, né? Ela não entende que o dinheiro é caro, que o juros está alta e uma investimento de risco como uma startup fica mais caro, enfim, então tem simetria de risco, de crescimento e tal. Como que você vê isso, né? Esse gap de conhecimento sobre dinheiro nas startups que passa pelo Anjos do Brasil? Ou se você não vê isso e tal? Obrigada pela pergunta, Fonseca. Eu tenho um slide, quando eu faço o curso para investidor, tem um slide que eu coloco ali que não está no de vocês. De vez em quando eu confundo o que está em um curso e outro, porque é muito curso que eu dou na vida, né? Mas que eu coloco ali que diz assim, ó, investir em bolsa e investir em startup são dois mundos diferentes. É parecido, mas não é igual, né? Então, eu acho que assim, é verdade, tem muita gente que empreende que não entende custo de dinheiro, taxa Selic e tudo isso. Ao mesmo tempo, para quem investe, tem uma hora que você tem que esquecer tudo isso, né? Não é que você não quer ter uma estratégia de retorno, mas o retorno que você pode ter em startup, ele é tão assimétrico, né? Ele está numa curva tão diferente da curva de retorno que você tem do cálculo de risco-retorno que você tem nos teus outros investimentos, seja em renda fixa, seja em renda variável, seja em fundo multimercado, que você também tem que deixar essa lógica um pouco de fora, né? Então, eu falo sempre para quem está investindo, reserva um percentual do teu patrimônio que você quiser, 1, 2, 5%, não vai passar de 10, por favor. Eu conheço investidores que passam, eu acho que cada um sabe, o dinheiro é seu, mas né, não deveria fazer porque tem um risco muito grande. E aí você vai investir com uma lógica muito diferente. Porque você vai pensar que se você investir em um portfólio, você vai ter a chance de ser um investidor que vai ter um retorno muito, 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 muito mais alto para o teu dinheiro do que se você tivesse investido em todas essas coisas, mesmo em bolsa, que são em negócios mais maduros, né? Então, eu sempre acho que esse tipo de discussão no mundo de startup, ela não é producente, né? Porque você não quer um retorno igual, você não está esperando dividendo, você não está esperando um retorno de DI, um retorno de Selic, não é essa a lógica é diferente. Então, é, eu acho que os empreendedores e empreendedoras de startups não precisam entender disso. Poderiam, mas não precisam, e eu acho que a discussão vai por outro caminho, do meu ponto de vista. Tá? Maria Rita, eu posso te oferecer um outro ponto de vista? Acho que eu discordo um Por pouco. Como favor. investidor, a O gente. teu microfone só está picando muito, então eu espero que eu consiga te entender bem, tá? Porque ele está Ah, com muito desculpa. ruído de fundo. Tá? Não consigo trocar agora que vai atrapalhar, mas Não tem assim, problema, pode falar. o ponto de vista que você colocou, o investidor, isso não é um problema. O investidor sabe a porcentagem que ele vai colocar, que é de mais risco do que outros valores.
investidor ele conhece sobre dinheiro. Então, a pergunta foi, a startup, eu vejo que ela precisa muito entender sobre isso. Então, ela saber que o custo do dinheiro que vai vir para ela é essa fração que você falou, porque tem muito mais risco envolvido. Ela precisa ter uma resposta de assimetria muito maior para o investidor optar por ela, reforça que ela precisa entender mais sobre o dinheiro, que ela é uma opção de mais risco que eu comprar uma ação de Itaú, por exemplo. Né? Então, não que ela vai dormir com esse tabu, mas para ela saber a responsabilidade que ela tem, que ter um cheque para receber, né, seja de VC, seja de anjo, e saber a estabilidade que ela precisa ter para dar essa simetria, entendeu? Então, eu vejo que ela acha muito estranho o investidor em startup querer uma simetria maior, porque ela não entende que uma simetria de 15%, eu tirar o dinheiro de lá e colocar numa startup, eu tiro uma simetria muito maior. Então, não sei, eu entendo que ela precisa conhecer, sim, para ter responsabilidade no cheque. Enfim, também é só meu ponto de vista. Super respeito, como eu já disse, a gente pode ter pontos de vista diferentes, né? Acho que é importante os empreendedores entenderem essa parte de que é uma startup para que a gente invista, porque tem um risco muito maior, você tem que ter uma possibilidade de crescimento maior. Então, isso eu concordo, que eu acho que todo mundo tem que entender. Eu acho que a maioria dos empreendedores que vêm na rede de anjos do Brasil entendem isso, né? Então, é meu ponto de vista. Mas está tudo certo, eu acho que é isso. A gente tem que poder ter opiniões que podem ser um pouco parecidas, um pouco diferentes, está tudo bem. Já vou abrir para você, José Luiz, e aí eu vou. Ainda estou no horário, não preciso nem falar que eu vou passar um pouquinho. O Rubens me perguntou aqui por escrito, e aí eu já passo para você, tá? Ele pergunta: com um investidor realmente parceiro, vale pegar um investimento menor bem no começo e logo aumentar o valor com o andamento do negócio? Vale, Rubens, dependendo do quanto você abre mão do teu de participação acionária. Quando a gente falar na aula de valuation, que é a aula que eu dou, a gente vai discutir muito essa questão de participação acionária, de quanto abrir mão de participação em cada época. Então, pode ser que sim, né? Mas você vai ter que entender muito bem aí o quanto você está abrindo de mão. Porque um dos problemas mais importantes para adiantar para vocês pelos quais a gente mais deixa de investir é problema de cap table, problema de participação acionária que não está adequada na faixa que vocês estão como empreendedores e empreendedoras. Vocês têm que ter a maior parte da participação acionária na mão de vocês. Você vai pegando muito dinheiro muito cedo, por mais que a pessoa seja parceira, ela vai querer uma participação, você pode acabar tendo um problema disso lá na frente, tá? Então, como eu já disse, eu muitas vezes respondo com um famoso depende para vocês, porque ele é mais realista do que dar uma resposta sim ou não, tá? Vai lá, José Luiz. Boa noite, muito obrigado pelo compartilhamento, né, de conhecimento, muito importante para nós. Eu não sei se provavelmente vai ter mais para frente com relação à parte de. Eu gostaria de saber mais ou menos quanto tempo que demora, por exemplo, até as negociações iniciais, até de fato ocorrer essa formatação de contrato. Existe algum número? Claro que depende de como que está toda a estruturação da empresa, né? Questão de documentação, enfim. Existe algum número nesse sentido? Então, eu não tenho o número de todas as redes, ele varia bastante entre as redes, tá? A gente tem redes que são bem rápidas, redes que são bem demoradas, isso varia bastante. Vou te dar números mais objetivos da rede de Anjos do Brasil, porque a gente levantou ali esses números e números que eu considero que são razoáveis para a gente captar, tá? Entre você fazer o primeiro contato com uma rede de investimento anjo e você ter o cheque, você assinar o contrato, eu acho que um prazo razoável para isso acontecer é de 6 meses. Mais do que isso já é um escândalo, tá? Já é muito tempo. O teu negócio normalmente precisa ser mais rápido, porque você, assim, captar investimento anjo gasta muita energia
dos empreendedores numa época que a startup é muito pequena. Você tem ali dois, três fundadores, mais dois, três funcionários. A startup, no geral, é muito pequenininha e você gasta muita energia ali. Então, passar de 6 meses eu acho tempo demais. Tem até um gráfico aqui que eu já passei, que é mais ou menos isso que eu imagino, que vocês têm que gastar uns 2 meses estruturando a captação, pensando com quem vocês vão investir, preparando documentos, preparando materiais. No próximo encontro eu vou falar um pouco mais sobre o que são esses materiais. Aí, entre você fazer o primeiro contato com a rede de investimento e ter a oportunidade de fazer um pitch, você vai gastar aí 1, 2 meses. Porque, por exemplo, na Anjos do Brasil, a gente tem encontro para apresentar pitch para investidor todo mês. A gente apresenta 3 startups. Tem redes que têm encontros a cada mês e meio, 2 meses, que apresentam 3, 4, 5 startups. Então, às vezes, você tem que se acertar dentro disso. Então, você conta aí uns 2 meses, mês e meio, 2 meses, para você fazer o pitch. E aí é mais uns 3 meses de negociação. Então, é mais ou menos esse prazo, tá? Pouquíssimas redes conseguem fazer num período menor que esse e algumas alongam mais. Eu não gosto de uma coisa muito alongada, né? E eu acho que uma das coisas que te ajuda vocês a não deixar alongar muito mais, é aceitar um não, sabe? Porque às vezes eu falo que eu adoro o Brasil, né, gente? Amo, acho que a gente tem um país maravilhoso, de verdade, pessoas maravilhosas. Mas um dos nossos defeitos é que a gente não fala não fácil, né? A gente fala, então, vamos ver, pois é, pode ser. A gente não gosta de falar não, a gente é um povo gentil, né? Mas um não rápido, ele é muito melhor do que um não demorado. Então, se você vai percebendo que a coisa não está andando, vale você perguntar para o investidor: olha, assim, preciso realmente entender o teu interesse, né? Você acha que é uma questão realmente de tempo de análise, você precisa de uma informação maior. Então, se você entender que agora não é o momento de investir, tá tudo bem, de repente eu volto a falar com você mais para frente, procuro outras alternativas. Então, mais ou menos esse prazo, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, eu posso responder. Se não, termino agora, mas pode levantar a mão se tiver ou escrever mais uma pergunta. De todo jeito, enquanto isso, já vou avisando, né? A gente na quarta-feira se encontra de novo. Aí eu vou dar aula de materiais para vocês. Como eu disse, eu sempre entro 5, 10 minutinhos antes. Se quiserem conversar de assuntos aleatórios ligados ao mundo de startups, ou se tiverem alguma dúvida extra, vou estar super à disposição para responder. Vocês recebem esse material amanhã. E vocês podem entrar também no grupo de WhatsApp. Tem gente que me manda pergunta lá. Tem um limite do quanto eu consigo responder, mas vou procurar responder qualquer questão que vocês tenham lá. São avisos finais. Se alguém precisar sair, fiquem à vontade. E Marcos também pode fazer sua pergunta. Henrietta, boa noite. Prazer em te conhecer. Eu queria entender na Anjos, se a gente tem um projeto que já está, de certa maneira, estruturado, como é que a gente pode fazer para entrar no ecossistema da Anjo e participar dos pitches, e, enfim, apresentar a startup? No último encontro, eu vou mostrar para vocês qual é o link do nosso screening, tá? Mas você Tá, pode mandar de todo jeito, se você quiser fazer isso antes de terminar o curso, não tem problema. No nosso site, você vai ter ali um lugar para empreendedores no qual você submete seu projeto. A gente tá, responde todos os projetos em até 30 dias. A tá, maioria das redes de investimento, você consegue fazer essa submissão via site. Eu sempre vou dar exemplos de outras redes também, como eu digo, amo a Anjos, acho a melhor rede do mundo, mas, né, existem outras e a gente não consegue investir em todos os projetos. Então é importante que vocês também entendam as outras redes, como funcionam. A maioria das redes você também consegue submeter via site, né? Todas elas têm um site na qual você submete. Pouquíssimas redes você precisa ter um sponsor, um padrinho, alguém que conhece da rede que faz parte, né? É claro que da Anjos do Brasil também, se você conhece algum dos nossos investidores, sempre é legal dizer, olha, vou submeter o projeto, avisa o time de startups que eu vou submeter, né? Se você faz parte de alguma universidade, você é ex-aluno de uma das universidades que tem redes de investimento anjo, também é um caminho legal. E é importante vocês saberem que você pode submeter para mais de uma rede ao mesmo tempo, né?
Não tem problema isso, e é bom para vocês, porque a gente co-investe, às vezes a gente não consegue fazer um cheque inteiro, às vezes uma rede não se interessa e outra se interessa. Então, procurar mais de um caminho não quer dizer não submete para 10 redes, porque é muito esforço do lado de vocês, mas escolhe aí 2, 3 redes que você acha que são interessantes, que tem fit com o teu negócio. Entra no site, vê o tipo de negócio que investiram. Olha ali, tenta descobrir se você conhece gente que está naquela rede ou se é da tua universidade. Tudo isso te ajuda a poder funcionar, tá, Marcos? Então, assim, submeta para anjos. Isso não quer dizer que eu não estimulo todo mundo a submeter para anjos do Brasil, mas o que eu quero dizer, o curso não é só para vocês submeterem para anjos, ele serve para essas redes. E eu tenho esse baita orgulho, é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, é liderar esse grupo aí, que são as 28 redes que a gente trabalha junto, são todas redes super sérias, super boas, que fazem, procuram realmente apoiar, são pró-empreendedores e empreendedoras. Bom, Boa, obrigado. imagina. Acho que é isso, pessoal. Não tem mais nenhuma mãozinha levantada. Super obrigada para vocês que passaram aqui hoje com a gente. Mais obrigada ainda para quem está de câmera aberta. Eu sei que às vezes é difícil ficar com câmera aberta, mas eu adoro olhar as carinhas de vocês. Adoro encontrar também as pessoas que são meus alunos aí nos eventos, em todos os lugares. É uma delícia. Sempre tem gente que me para e fala, eu fui seu aluno aqui e ali. Então é super bacana. Espero que vocês tenham gostado hoje. E aí a gente se vê na quarta-feira para continuar aí essa jornada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, até Obrigado, quarta. Maria Rita. Boa Obrigado, noite. Maria Rita. Obrigado. Abraço a todos.